talvez seja o investigador tal. Tem aquele lance que o assassino sempre volta ao local do crime? Já teve casos que foi... Eu estava num local, no Capão Redondo, e aí tive uma vítima morta por arma de fogo, e de repente chega o pessoal do distrito, isso está cheio de gente olhando, vem o pessoal do distrito, a gente do HPP ali fazendo o local, o pessoal do distrito vem correndo, não sei o que, entra no meio da multidão e cata um cara. Aí todo mundo... O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Aí ele disse, não, é que ligaram para o distrito dizendo que o autor era o fulano, que estava com uma roupa assim, assim, assada. E ele estava lá no meio da multidão. Tava no meio da multidão. Aí a gente foi perguntar, pô, meu, por que o cara estava... A vítima estava andando numa moto, ele atirou e a vítima bateu na traseira de um ônibus. Certo. E aí ele disse, pô, você mata e ainda volta para a cena do crime, o que você veio fazer aqui? Eu queria saber onde acertei. Gente, né? Então ele estava lá acompanhando a perícia, acompanhando as coisas para saber onde ele tinha acertado. Era a curiosidade dele. É tipo assim, ninguém vai me ver, ninguém vai me... tem um monte de gente. Quem vai imaginar que sou eu? Exatamente. Denunciaram do distrito, o pessoal do distrito saiu correndo, a gente também, sem ter informação, né, ficou estranhando e pau. E aí ainda falaram, olha, a arma ele jogou no telhado de tal casa. Quer dizer, entregaram geral, né? Entregaram geral. Então, é uma prova que eu testemunhei do autor na cena do crime. Então, eu acredito que, não sei se daria por 100%, né? Mas eu acho que deve ter uma boa parte que gosta de ver reviver, né? Tá junto com o crime. Ou até não acredita, né? Que vai... eu lembro até Lógico, até porque tem que dissimular. Por exemplo, Suzana Richthofen, obviamente, ela foi no enterro da mãe. Sim. Né? Provavelmente velório, enterro, não sei se teve velório, talvez acho desfigurou, acho que foi enterro direto. Mas o Guilherme de Pádua, a mesma coisa, ele foi lá prestar as condolências, Sim. catou o Raul Gasoli, força aí. O cara volta ali com uma frieza. Ó o pessoal ali, ó, eles chorando. Lógico, né? O menino não sabia de nada. Cara, você... Vamos para esse lado agora. Eu não sei se uma galera já perguntou isso para você. Reza a lenda, que é quase impossível do Andrés não ter sabido das coisas. Olha, vamos jogar pela teoria da conspiração. Isso. Tá? Apesar que você tava lá. Não, mas eu... Você... Não, mas... Mas sem se comprometer pelo lado técnico. Eu não quero que, de repente... É que fica assim, ó, vamos dizer, do crime. Ele tem um álibi. Na época, as lan houses tinham tudo câmera que filmava. Não, sim, que ele não estava lá, sim. Ele não estava lá. Pode ser que ele tivesse alguma noção? Pode. Ele saberia quando? Eu acho que não. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos analisar. Ele chega, descobre, ou tem uma informação mais forte. Ele vai chegar ao pai dele. Pai, eu descobri que a Su está querendo te matar. O que vai acontecer com ele? Provavelmente depois que a gente entendeu a dinâmica da família, esse pai com certeza não ia acreditar, ele era extremamente austero. Sim. Tá. E a Suzane? A Suzane ia acabar com ele, né? Quem mata o pai e a mãe para matar um irmão? Mas aí que tá. Eu vejo, Salada, talvez, porque o que acontece? Os dois eram muito reprimidos, vamos dizer assim. Né? Os dois eram muito reprimidos. O Cravinho, ele deu para eles dois uma vida louca. Você vê que às vezes levavam até ele num motel também. Olha, sem dúvida. Para mim ainda vou um pouquinho mais adiante. O Manfred veio quando criança da Alemanha, teve uma educação alemã, que é incompatível toda a austeridade com a sociedade do Brasil. Olha os três aí. Tá, não, os três não, tá faltando... os três. Mas esse aqui é o de agora? É o Christian. Não. E aquele é o Christian também, não? Tá certo. Porque tá Christian. E a Suzane, tá certo. É o Christian velho e o Christian novo.
Tá faltando O Daniel. o Daniel aí. Então, o que acontece? Não havia dentro da relação familiar aquele emocional. Sim. Então, o que acontece? Existe uma lacuna lá do emoção, lá do carinho, lá do amor. Tanto é que, quando foi feita a reprodução simulada, o André estava na casa e ele vê o Daniel, ele corre para dar um abraço no Daniel, sabendo que o Daniel tinha matado o pai dele. Por isso que eu falo, existia uma ligação emocional e um ganho secundário dessa vida louca aí que eles estavam tendo, né, de viagens e tudo mais, que me assusta um pouco em... Será que ele não percebeu, mas ao mesmo tempo ficou calado pelo ganho que ele tinha? Você que seguiu o caso, assim, você acha que poderia... Eu não vou colocar assim como ganho. Eu diria assim, mesmo ele tendo algum conhecimento, ele ter o receio de informar, eu acho que tem o lado, ele conheceu o pai, conhecia a família dele, e existe acho que uma bagunça interna dentro de um subconsciente que deve haver várias situações que ele fala, não falo, faço, não faço, entende? Ele entraria numa confusão mental, um conflito dele, né? Vamos sempre dizer o seguinte, se ele tivesse o conhecimento, supostamente. Supostamente. Não, eu digo... Porque daqui a pouco parece que a gente está falando que ele sabia, né? Então vamos dizer, supostamente, eu acho que ele entraria num conflito interno muito grande. Por isso que eu acho que ele entrou. Porque o cara acabou, o cara pirou o cabeção. Eu conheci pessoas que conheceram ele na faculdade e falaram assim, claro, meio quietão, meio isolado, mas era um cara extremamente inteligente, né? Ou ele entrar para o mundo das drogas, eventualmente, que também não foi comprovado, se fala muito, mas não foi comprovado. Se fala muito. Né? Não é uma coisa que aconteceria só com ele. Tem muitos profissionais, pessoas com mais idade, mais conhecimento, tá? Mais vivência, que também acabam entrando para um besteirão. Para um besteirão, exatamente. Então, se você pegar um jovem na curiosidade, naquele dentro de alguns amigos errados que a pessoa tenha, pode entrar? Pode, independente de qualquer situação. Exato, tem gente que não teve nenhum drama familiar e acabou entrando. Então, às vezes a pessoa, não, ele está fazendo isso por causa disso. Perfeito, nem sempre, não tem nada a ver. Perfeito. Eu acho que pode ser, pode, mas aí tem que ser avaliado por um profissional. É o tal da engenheiro de obra pronta. É assim porque o passado... Então, é por isso que eu digo, a importância de um profissional que entenda como funciona a cabeça de cada um. Sim. Que nem no caso do Matsunaga, ela justificar dentro daquela série que ela fez, querer justificar alguma coisa porque ela foi abusada quando era adolescente, porque ela teve uma vida difícil. Então, para. Aí eu falo assim, não... Você assistiu? Eu tive que assistir, infelizmente. Né? Porque foi doído, mas eu assisti. Infelizmente, tive que assistir até para poder falar mal. Porque fica assim, faça uma pesquisa. De 70% a 80% dos abusos sexuais acontece com adolescentes. E desses 60% desses casos, eu acho que é por gente da família. Ou é da família, ou é um vizinho, alguém que frequenta a casa, são gente sempre próximas. Uhum. Então não queira me justificar uma morte e esquartejamento de uma pessoa porque ela foi abusada sexualmente. Exato. É tipo assim, quantas meninas, né, e não são poucas, Sim. Que passaram por isso e não viraram assassinas. Sim. Então não justifica. Parece que as pessoas querem dar esse glamour. Você sabe que eu sempre ouço isso, né? Você deve ouvir bastante. Como eu faço análise do psicopata, os caras, mas ele é psicopata porque lá atrás ele apanhava da mãe. Eu falei, porra, quem nunca apanhou da mãe? Aí a Elise, não, porque eu tive uma... Não foi mais uma adolescência, mas um jovem adulto, uma vida difícil.
Pô, cara, no Brasil, no Brasil, na América Latina. Uma pessoa sem estudo, no interior, que começa a ter entrar pro mercado de trabalho, vai sofrer. Muito. Não é ela. Infelizmente, milhões. É a situação do país. E do mundo até. Do mundo, até porque do mundo. Você, às vezes a gente acha que, né, Europa tal. A Europa tem lá, sei lá, vamos falar, Paris. Você tem Paris, mas você tem um subúrbio de Paris. Que ninguém mostra. Que ninguém mostra. Então acho que Paris e Torre Eiffel... Então qualquer lugar tem o subúrbio. O submundo existe. Claro que o cara vai ter que ralar 18 horas por dia. Aí ela entra numa situação de quase conseguir viver porque entrei na prostituição. Entendi. Foi uma opção. Eu não estou falando contra as prostitutas. Sim. Eu não quero que ela justifique um crime porque ela foi prostituta. Uma sequência anterior que vai ligando os pontos. Exatamente. Então ela se tornou uma prostituta, que é um trabalho que foi uma opção dela. Ela podia dizer assim, olha, vou virar prostituta, não sei o quê, estudar e fazer alguma... Não foi opção dela, estudar, fazer outra coisa. Ela veio estudar quando estava com o Marcos. Sim. Né? Então foi a opção dela. Ninguém tem que se meter nessa escolha. Agora, mas não me justifica. Não justifica. Tipo, de novo, é um engenheiro de obra pronta. Eu pego aqui, aí eu começo a achar os pontinhos para trás que vão fazer uma lógica para que me justifique isso aqui. Né? E aí tem coisa ali no meio que você fala, pô, mas peraí, mas igual a isso aconteceu já com mais 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas. Exatamente. Então, e isso não justifica que o final vai ser um esquartejamento. Sim. Né? Uma pessoa que ela disse que amava. Não, aí é um caso. Né? Você assistiu dos Cravinhos? Você assistiu o filme? Assisti. Que era como é? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Eram duas versões. Você assistiu as duas versões? Assisti, claro, tem que assistir. Até pra poder falar. Até porque você tava lá, né? Eu tava lá. Não, mas é que a gente tem que entender a seguinte situação. Esses filmes foram baseados no depoimento deles. Uhum. Não da história deles. Dentro de um depoimento, você comete um crime... Peraí, isso é novidade para mim. Peraí, Salada. Seguinte, não foi baseado no inquérito? Foi baseado no que eles falaram? Falaram durante o julgamento. Ah, tá. O que eles... Versão falada. Do julgamento. Tá. Entendi. No julgamento... Ou seja, não aquilo que foi validado pela justiça, mas sim os depoimentos que cada um podia falar o que queria. Exatamente. Na hora do depoimento. Exatamente. Agora, uma pessoa tem a dos advogados. O réu pode mentir, não é crime no Brasil. O advogado, o que ele vai falar? Olha, conta essa história, assim, 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 para tentar julgar a culpa do preparo, de não sei o quê, não é culpa do outro, para ver se diminui a tua pena. Então, ali, vamos supor, exagerando talvez, metade do que está ali é o advogado.